Ouvinte da Unirádio Web, muito bom dia. Estamos de volta com o programa Momento Espírita, meio século de apresentação. Estamos em 4 de setembro, inverno de 2022. Retornamos ao seu amável convívio com temas do cotidiano sobre a luz da doutrina espírita. E eis os temas que vamos tratar nesta edição. Nossa conduta exerce influência nos fatos mundiais. A democracia é o regime que mais se aproxima do ideal de Jesus. Como o Espiritismo vê a relação entre sexo e amor? A relação que existe entre liberdade e responsabilidade. Livro do mês aborda a questão do suicídio sobre a ótica espírita. Passes no caminho de Damasco continuam às 18 horas. Você pode participar de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para o telefone 981-785275, DDD 14, repetindo 981-785275. Mande sua mensagem agora mesmo. Além do aplicativo da Universitária Web, o programa também pode ser acessado diretamente pelo site www.uniradios.com.br. Ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes mais uma obra espírita. Trata-se do romance Nas Trilhas do Umbral, Fabrício. Autoria dos espíritos Ariel e Fabrício. Médium Mônica Agueiras Cortá. A história é de uma mãe que, no plano espiritual, luta para resgatar o filho de uma situação de muito sofrimento. O livro Nas Trilhas do Umbral, Fabrício, é da editora M e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Se você quer concorrer a este romance, mande mensagem por WhatsApp ou telefone até às 5 para meio-dia para o número DDD 14 981 785275, apenas para dizer que está ouvindo o programa. E se é a primeira vez que você participa deste programa, não esqueça de nos passar por WhatsApp o seu nome completo e o seu endereço. A equipe que está atuando nesta edição de Momento Espírita, controle técnico e sonoplastia, Rubinho Botino. Apresentação, Giuliana e Luiz Eduardo. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezados ouvintes, o avanço da ciência e da tecnologia permitiu que, com o passar dos séculos, as diferentes nações do mundo se aproximassem cada vez mais umas das outras, principalmente através da comunicação. Se no passado longínquo cada indivíduo se via confinado na sua tribo, na sua nação ou no seu país, dependendo apenas do que acontecia no restrito âmbito de sua convivência, hoje, com o fenômeno da globalização, todos estamos na dependência do que acontece em âmbito mundial. Um estudioso dos grandes problemas da humanidade, o canadense Marshall McLuhan, afirmou, décadas atrás, que a Terra é uma aldeia global, onde convivem todos os homens e todas as nações do mundo. Isso quer dizer que não somos apenas cidadãos do nosso país, mas também cidadãos do mundo. A pandemia da Covid-19, a guerra na Ucrânia, a intrincada questão do clima e muitos outros fatos e situações que acontecem em todos os setores da vida humana mostram muito bem esse processo da globalização, de tal modo que hoje a atuação dos indivíduos no seio de seu grupo acaba tendo repercussão mundial. O planeta Terra é como um organismo vivo. Cada indivíduo adulto tem cerca de 37 trilhões de células no seu corpo, e o que acontece com cada uma delas acaba influindo no seu estado geral de saúde. Nosso planeta tem cerca de 8 bilhões de pessoas que, de modo igual, depende do comportamento de seus habitantes. Caros ouvintes, devemos considerar ainda que, do ponto de vista espírita,
Nós encarnados não estamos sozinhos. Há informações da espiritualidade de que o número de desencarnados ainda ligados ao planeta, porque foram pessoas que aqui viveram, é 3 vezes maior que o de encarnados, além do que existe um campo de comunicação entre essas duas humanidades por meio de processos mediúnicos sutis. Se a conduta de cada um de nós acaba influindo nas pessoas com quem vivemos, então o fator influencia sobre o conjunto da sociedade e da humanidade é bem maior do que podemos imaginar. Os espíritos informam que nós, os encarnados, através da projeção do pensamento, emitimos ondas mentais que podem comprometer o clima espiritual da Terra, assim como poluição afeta o clima geral do planeta. Segundo André Luiz, a qualidade de pensamentos negativos que geramos acaba criando um cinturão poluído de vibrações deletérias em torno da Terra, dificultando nossa ligação com a espiritualidade superior. Toda vez que entramos num período crítico, como este que estamos passando agora, a humanidade parece sentir o peso dessa camada mental de pensamentos. No entanto, conscientes de que só o bem constrói e que todo mal deve ser rechaçado, é imperioso que eu, você, todos nós cultivemos bons pensamentos no dia a dia, não só para nos ajudar, mas principalmente para salvar o planeta. A mais eficaz forma de emitir bons pensamentos para se contrapor a esse clima mental pesado é primeiro evitar nos envolver com atitudes apaixonadas e agressivas, seja no campo da política partidária, da religião ou de outro setor da vida humana. Em segundo lugar, é praticar boas ações, de forma consciente e tranquila, como cuidar da natureza, assistir os mais necessitados e procurar viver harmonicamente com a própria consciência. Devemos evitar de alimentar a chama das paixões, principalmente na política e da religião, que minam as energias espirituais da coletividade, alimentando o ódio e estimulando conflitos que concorrem para a desarmonia da sociedade. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Caros ouvintes, fomos buscar em nossos arquivos uma questão que está relacionada a este momento que estamos vivendo no país e no mundo. Na ocasião, a pergunta foi enviada pelo ouvinte de iniciais VS e diz o seguinte: diante dos fatos que estão acontecendo, o Espiritismo, que tanto fala em liberdade, ficaria do lado da democracia? A democracia, no estágio evolutivo em que nos encontramos, é uma forma ideal de governo em que o povo teria maior participação. Thomas Jefferson, que governou os Estados Unidos logo no início do século XIX, definiu a democracia como governo do povo, para o povo e pelo povo. Em tese, seria o governo em que os interesses e a voz do povo estariam mais presentes. Dos regimes políticos conhecidos, parece ser o que mais destaque dá à liberdade individual, o que mais reconheceria os direitos fundamentais do homem e do cidadão. O Espiritismo não é uma proposta de governo nos termos restritos da política humana. Sua filosofia vai muito além disso, pois trata o homem não apenas como cidadão, mas, principalmente, como espírito imortal de passagem pela sociedade e em processo de evolução por meio de suas experiências neste planeta. Eis porque o governo de uma nação dependerá da evolução moral de seu povo. Quanto mais o povo cultivar valores morais elevados, mais a sociedade estará concorrendo para que as obrigações sejam cumpridas e os direitos respeitados. Podemos dizer que a democracia é, entre as formas de governo até então praticadas no mundo,
a que mais se aproxima desse ideal. Isso por causa da preocupação com os direitos fundamentais do homem, principalmente a importância que dá à convivência dos desiguais, onde cada um é respeitado na sua própria maneira de pensar. Este postulado faz parte dos direitos naturais do homem, conforme lemos nas Leis Morais, terceira parte do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Na teoria, o regime democrático seria o ideal, mas na prática nós, seres humanos, ainda não reunimos condições espirituais para praticá-lo na sua integridade. Os interesses de grupo, o ódio político, o personalismo de certos líderes e a forte tendência para a corrupção, decorrentes do egoísmo e do orgulho, ainda muito comum entre nós, contaminam a vida social e ameaçam o ideal político. Por isso, as democracias ainda estão lutando para se adequarem ao ideal que elas proclamam, pois sendo os homens portadores de graves defeitos morais, eles têm imensa dificuldade de atingir as verdadeiras metas democráticas idealizadas por grandes pensadores. Na verdade, se enquanto seres humanos não aprimorarmos o íntimo, buscando inspiração nos ensinamentos dos grandes mestres da humanidade, dos quais se destacou Jesus, para sabermos praticar uma convivência fraterna e respeitosa entre todos, não conseguiremos impor ao nosso meio a verdadeira justiça social que deveria caracterizar a democracia. Por outro lado, o sonho da liberdade e, ao mesmo tempo, do respeito aos direitos fundamentais do homem e do cidadão é o que aproxima o ideal democrático ao ideal espírita. E atenção, logo mais vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Nas Trilhas do Umbral, Fabrício, autoria dos espíritos Ariel e Fabrício, médium Mônica Agueiras Cortá. Para participar do sorteio, basta você mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para meio-dia, dizendo que está ouvindo o Momento Espírita, para o número 981-785275, DDD 14. Segunda questão. Como o Espiritismo vê a relação entre sexo e amor? O sexo, que se manifesta tão somente na relação física entre pessoas, é uma condição fisiológica do corpo, ao passo que o amor entre eles é de ordem mais profunda, porque provém do espírito. Logo, no entendimento comum, o amor, no sentido amplo, vai além do sexo, pois se trata da relação mais profunda, isto é, de alma para alma. De acordo com este entendimento, é o sexo que deve servir ao amor, e não o contrário, o amor ao sexo. Esta condição só existe no ser humano, que por usar a inteligência pode compreender que os recursos da natureza devem estar a serviço do espírito. Todavia, não temos dúvida de que no processo evolutivo dos seres vivos, e especialmente do ser humano, o sexo se constitui num grande avanço. Antes da existência de seres sexuados na Terra, os mais primitivos se reproduziam por mitose, ou seja, cada indivíduo se repartia, dando origem a outros indivíduos, todos geneticamente iguais aos que lhes deu origem. O sexo que provocou a união entre macho e fêmea é que produziu seres diferentes, garantindo a grande diversidade genética que hoje temos na natureza. No ser humano, sexo é a fonte de reprodução. Portanto, uma força natural de atração entre o homem e a mulher, levando-os à relação sexual ou copulação. Nos animais, isso acontece naturalmente de forma cíclica, em períodos mais ou menos determinados, enquanto no ser humano, a copulação ocorre por ação da vontade sem tempo determinado. O sexo, desde os povos mais antigos, pela poderosa ação que exerce sobre o emocional das pessoas, sempre deu margem a conflitos de ordem social, passando a ser visto com muita reserva e se tornando um grande tabu. No entanto, do ponto de vista espírita, o sexo não se restringe apenas a relações sexuais.
Tudo leva a crer que se trata de uma força de origem espiritual que comanda o processo de evolução. Há no sexo também o aspecto espiritual, que quase sempre é ignorado pelos parceiros, comprometendo a qualidade de suas relações. Alguns estudiosos espíritas, seguindo o modelo proposto por André Luiz pela mediunidade de Chico Xavier, recorrem a explicações mais profundas a esse respeito. Tal explicação está no livro As Forças Sexuais da Alma, onde o Dr. Jorge Andréa, psiquiatra, considera o sexo algo muito mais profundo e complexo do que comumente entendemos. Segundo o autor, toda a potencialidade do espírito, constituído de inteligência e criatividade e, portanto, ligado às fontes primárias das emoções, provém do chamado sexo de profundidade. Já o sexo de periferia seria o sexo restrito às relações sexuais comuns, que envolvem apenas emoções, sem conexão com o aspecto espiritual, ou seja, sem ligação com os sentimentos dos parceiros. O fato de termos tantos problemas ligados ao sexo é porque não o conhecemos de verdade e quase sempre o tomamos apenas no seu aspecto físico-emocional. Como dissemos no início, o amor vai muito além, porque se trata de identificação de almas e não apenas de mera relação de corpos. Quando existe amor de fato, o sexo de periferia adquire nova conotação e um caráter sublime, facilitando a troca de energias espirituais entre os parceiros. Neste caso, o sexo de periferia é apenas complemento e não o principal determinante do encontro e da convivência do casal. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.
Passamos agora para a última pergunta desta edição, que é a seguinte: se os espíritos podem ajudar uma pessoa na solução de seus problemas, eles também podem curá-la de uma doença ou mesmo evitar que ela venha a ter essa doença, mesmo que ela já venha programada para esta encarnação? Diante de Deus, podemos fazer de tudo, caro ouvinte, mas jamais podemos alterar suas leis, que são eternas e perfeitas. Os bons espíritos, de fato, podem nos ajudar quando oferecemos condições para isso, mesmo que seja diante de uma enfermidade muito grave e aparentemente incurável. Mas em tudo e em qualquer circunstância da vida, o que funciona mesmo é a lei de causa e efeito. Essa lei não muda. Por isso, eles podem nos ajudar sim, mas não podem alterar a nossa disposição íntima de buscar a própria cura. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se tivermos o mérito de nos ajudar a nós mesmos, eles nos ajudarão na solução de nossos problemas. Entre uma pessoa que ante uma situação difícil está disposta a dar o máximo de si, e a outra que sofre e só sabe reclamar, a quem você ajudaria? Por isso é que dizemos que os espíritos não farão por nós aquilo que somente nós temos de fazer, pois os bons espíritos são instrumentos de Deus que agem a nosso favor. Já dissemos várias vezes neste programa que Deus nos dá o ar para podermos viver, mas Ele não respira em nosso lugar. Existem atribuições que só competem a nós e que ninguém conseguirá fazer em nosso lugar. Assim, os bons espíritos, reconhecendo o nosso esforço e nosso mérito, podem interceder em nosso favor, direcionando-nos para a solução. Mesmo quando uma determinada doença estivesse prevista, o mal pode ser atenuado e algumas vezes até evitado se estivermos dispostos a fazer o melhor. Essa graça pode ser chamada de perdão de Deus, lembrando a velha recomendação do Mestre de Nazaré, conforme dita o Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Ou então aquela outra, quando Jesus disse: antes de fazer a tua oferta, deposite-a em frente ao altar e venha primeiro reconciliar com o teu adversário. Depois voltes e faça a tua oferta. Por tais razões, na questão 532 do Livro dos Espíritos, respondendo se os Espíritos podem nos ajudar a afastar nossos males e atrair a prosperidade, os instrutores afirmaram: não inteiramente, porque há males que estão nos decretos da providência, mas eles minoram a vossa dor, dando-vos paciência e resignação. E completam: sabei também que frequentemente depende de vós afastar ou atenuar esses males. Deus vos deu a inteligência para vos servir, e é por ela, sobretudo, que os Espíritos vêm vos ajudar, sugerindo-vos bons pensamentos. E completam dizendo: mas eles não assistem senão os que sabem assistir a si mesmos. Este é o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E atenção, ouvinte, para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, localizado na Rua Gabriela 178, está funcionando regularmente todos os dias da semana. Domingo, às 18 horas, a aplicação de passes para os interessados. Crianças acompanhadas dos pais ou de seus responsáveis serão atendidas antes dos adultos, às 5 da tarde. Às 5:30 da tarde. No Caminho de Damasco, os passes acontecem diariamente, de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, durante a semana, só não temos passes na quinta-feira. Aquelas pessoas que buscam atendimento fraterno, que queiram conversar particularmente sobre seus problemas, podem ir neste mesmo horário ao centro para serem atendidas no mesmo dia, se possível, ou então agendarem o atendimento para uma outra oportunidade.
Os que quiserem ser atendidos no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17h20. Na segunda-feira, estamos estudando o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, às 20 horas. Quinta-feira, neste mesmo horário, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas. Neste momento, estamos discutindo o livro Os Mensageiros, de André Luiz. Também funciona no Caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões de passe, a partir das 17h30. A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs, que contêm estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita. A Casa Espírita Allan Kardec está realizando aos domingos, a partir das 19h30, um curso de estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, ministrado por Áurea Rita Peron e Luiz Fernando Guimarães. E ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem o exemplar do livro Nas Trilhas do Umbral, Fabrício, autoria dos espíritos Ariel e Fabrício. Médium, Mônica Agueiras Corutá. Para participar do sorteio, mande um WhatsApp até 5 para meio-dia para o número 981-785275, código 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas a adquiram por R$20, que elas vão pagar somente quando receberem o livro em suas casas. E atenção, neste mês de setembro, o Clube do Livro está trazendo a obra intitulada Desistir da Vida Não é a Solução, de Isabel Scocchi. Em Desistir da Vida Não é a Solução, como o próprio indica o nome, vamos conhecer a situação no mundo espiritual de diversas pessoas que, impensadamente, interromperam sua vida física recorrendo ao suicídio. Para receber o livro, basta você se associar ao clube ligando para a Luciane no celular 988 13 0905 DDD 14 ou enviando um e-mail para clubedomlivro@caminhodedamasco.org. Repetindo, clubedomlivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. E atenção, o Clube do Livro só faz entregas na cidade de Garça. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Você pode entrar facilmente neste site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Anote aí o endereço do site do Centro Espírita Caminho de Damasco, www.caminhodedamasco.org. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, liberdade de pensar. Já dissemos aqui que a liberdade é a maior prerrogativa que Deus nos concedeu, a fim de que cada um de nós, ao longo de seu caminhar evolutivo, de encarnação em encarnação, construísse o seu próprio caminho de felicidade. No entanto, até mesmo a liberdade veio se fazendo por esforço de nossa parte. Assim, Deus não deu nada pronto, acabado e perfeito. Deu-nos as ferramentas para que com elas erguêssemos o edifício da vida. Hoje, século XXI, estamos apenas conhecendo uma faceta da liberdade que buscamos. O passado foi bem pior, contudo, chegamos até aqui. Jesus nos acenou com a liberdade 2000 anos atrás, pois Ele mesmo dela fez uso com o sacrifício da própria vida para mostrar o melhor caminho. O Espiritismo veio depois, inspirando-se em Jesus para reafirmar a liberdade como caminho para Deus. Mas foi um pensador francês de nome Voltaire que proferiu uma das frases mais importantes da história ao dizer: "Não concordo com uma só palavra que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la." Assim, o Espiritismo defende a liberdade de pensar, porque sabe que não há efetivo crescimento espiritual sem o exercício consciente da liberdade. E vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje, dentre os que nos ligaram, e que vai levar um exemplar do romance Nas Trilhas do Umbral, Fabrício, autoria dos espíritos Ariel e Fabrício, médium Mônica Agueiras Corutá. O livro sai para a nossa ouvinte Célia Maria Nascimento, residente em Garça. Parabéns, Célia. Você pode buscar o seu livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais 148, centro da cidade, nesta semana de segunda a sexta no horário comercial. E estamos encerrando mais uma edição de nosso programa de domingo, agradecendo sua amável audiência e a sua atenção. Mas não saiam da emissora. Permaneçam na Universitário Web para assistir em seguida o programa Perspectiva, com Vitor Berno e Maris Carvalho, contando com a participação de Rubinho Botino, discutindo temas da atualidade. Após o programa Perspectiva, logo na sequência ainda teremos 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, e em seguida História de uma Mensagem, com a equipe do Grupo Mensageiros. Ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos os seus saúde e paz. Que forças renovadas e elevados propósitos lhe confiram os melhores momentos de convivência e harmonia com seus entes queridos. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Somente hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever.
felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.